Luva de bosteiro. Tá ficando maluco aos poucos. É ameaçando o fã. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tem vários vídeos pra nós ver aqui, ó. O Luva de Pedreiro tá ficando cada vez mais maluco. Caraca, humilde, Ele hein, tá mano? cada dia Marca mais lá. próximo de se tornar o nosso novo Coringa brasileiro. Mas olhando pelo lado bom, o Coringa original não sabe acertar a bola direto no travessão. E eu tenho toda certeza do mundo que o Coringa americano não sabe nem jogar futebol. O foda é que o Luva de Pedreiro também não sabe. Que o Luva de Pedreiro é um cara no mínimo excêntrico, isso todo mundo sabe. Sério, eu tô falando sério. Sabe por quê? Se receba. Até porque desde que ele estourou na internet, ele já se envolveu em polêmica. E caso você não lembre, é aquele caso famoso do Alan Jesus, o ex-empresário dele, que na época todo mundo dizia que tinha roubado o Luva, que tava explorando ele, e que ele era um monstro desalmado, que tava se aproveitando da pura alma do nosso Cirano Santana Alves, ou mais conhecido como Luva de Pedreiro, ou o cara do Receba pros mais íntimos. Mas, depois de um tempo, o Luva foi começando aos poucos a coringar, até porque o homem tinha literalmente a chave da internet, né? E daí, mano, daí foi zoado, hein, mano. Não importa o nível que você chegue, mano. Mas você falar que você é o mais fodão da internet é zoado mesmo, mano. Me fudeu. Com um telefonema, ele conseguiu uma entrevista exclusiva com qualquer jogador internacional do mundo. O único problema é que ele ainda precisava aprender a falar pra conseguir entrevista. E com o tempo, a internet, que adorava o nosso querido Luvinha de profissional de obra civil, começou a odiar com todas as forças tudo que ele fazia. E aos poucos, o vilão do arco inicial do nosso anime de chute ao gol e levantamento de laje começou a ser visto como uma vítima. E o que você mais ouvia é que o Alan de Jesus estava certo desde o início, de que ele era o herói, mas que ninguém tinha visto. Que roubou foi pouco. Mas o maior plot de todos é que o Alan de Jesus ganhou o processo contra o nosso Cristiano Ronaldo da Shopee. E agora o Luva de Pedreiro tá devendo nada mais nada Cristiano Ronaldo da Shopee, o cara tá tirando onda com o Luva mesmo, menos que mano. 6 milhões de reais pra ele. E logo após receber essa informação do mínimo chocante, o nosso adereço de mão com finalidades construtoras começou a coringar de vez. E resolveu que ia fazer algumas lives pra conversar com o público e, acima de tudo, juntar dinheiro pra pagar a botada que o Alan de Jesus deu nele. Essas lives foram inusitadas, pra dizer o mínimo. Bom, acho que a essa altura do campeonato todo mundo já viu que o Luva de Pedreiro tá ficando maluco de vez, né? Que ele já era meio tantã na cabeça, acho que isso ninguém duvidava. Mas parece que quanto mais o tempo passa, mais a blá das ideias ele fica. E ele vai ter que arrumar dinheiro de algum jeito. E qual é o jeito mais fácil de arrecadar dinheiro? Trabalhar? Não. Virar streamer. Mas o grande problema, eu acho que a internet não tava preparada pro Luva de Pedreiro streamer. Virar E eu acho streamer? que ele também não tava preparado pra internet. Porque uma das primeiras lives que ele foi fazer, ele abriu, foi ler os comentários, e a primeira coisa que ele viu foi alguém chamando ele de analfabeto. Falou com o alfabeto? Desliga a live. Desliga a live agora. Me chamou de analfabeto. Eu não sabia o quanto eu precisava ver o Luva de Pedreiro streamer até eu ver o Luva de Pedreiro streamer. Mas ele não era analfabeto? Como é que ele leu que ele é analfabeto se ele é analfabeto? O melhor de tudo é o Ele é analfabeto ou não? Consegui desligar lá. Acho que não é analfabeto Só não, mano. olhando pra gente. Ele Olhando deve saber ler sim, mano. pra gente como se a culpa fosse nossa. Mas se você acha que essa foi a única vez que o nosso Luvinha foi esculhambado pela internet, você tá extremamente enganado. Porque eu não sei se você lembra, mas um tempo atrás existia o boneco do Luva de Pedreiro, que eu apelidei carinhosamente como Recebinha. E você podia comprar ele na bagatela de R$170. Recebinha? Com É toda foda, hein? certeza, é um ótimo negócio. E obviamente com o sucesso que esse boneco ia fazer, até porque todas as crianças do Brasil estavam desesperadas pra ter um Recebinha, muita gente acabou comprando. O problema é que algumas dessas pessoas não estavam comprando pra brincar com ele não. E uma imagem, no mínimo perturbadora, que anda rolando no Twitter, era do Recebinha todo montado. Ah, não, mano. Voadora, Que porra é essa, Que velho? anda rolando no Twitter, era do Recebinha todo Não é o montado. que eu tô imaginando, não. Que é isso que fizeram, mano? Ele não é pra aparecer no YouTube, não, velho. Eu não consigo falar isso sério. O Recebinha, Caralho, o é Recebinha foda. acabou recebendo. E não satisfeito em jorrar na cara do Recebinha, ele ainda foi na live do Luva de Pedreiro falar que foi ele o autor. Luva, eu que gozei, né? Ah, vai tomar no cu, rapaz. O diabo tem até medo desse cara. É A isso. gente consegue ver como o Luva tá completamente transtornado por ter visto isso. Ele tá incrédulo de que leitaram a cara do bonequinho dele, cara. E pra ser sincero, acho que eu também estaria. Mas é a vida, Luvinha. Como que você faz um boneco gostoso desse e não espera esse tipo de coisa? Pô, esse narrador, esse cara do vídeo é bom, mano. Ele tipo assim, ele zoa dando risada, tá ligado? E não zoa pesado, xingando, tá ligado? Se fazer esse negócio aí, pô, O humor dele é sozinho bom. se vira lá, pô. Faça um boneco seu e faça isso, pô. No meu não, chefe. E eu tenho a singela impressão de que, por ele ter falado que não gostou disso, a gente vai acabar vendo mais bonecos assim. Alguém clipa Aguilinho. Oxi, tá doido, é?
Sabe escrever não, meu chefe? Caralho, você tomar uma chamada do Luva de Pedreiro falando que você não sabe escrever, acho que não tem como chegar mais no fundo do poço. Mas pelo visto, o nosso Luvinha tá aprendendo a ler mesmo. Toma, pra todo mundo que disse que o filho dele ia aprender a ler antes dele, toma essa aí, haters. Mas mesmo fazendo essas lives, ele não ia conseguir arrecadar 6 milhões de reais, até porque é muito dinheiro. E pra arrecadar esse tanto de dinheiro, você precisa, no mínimo, de uma coisa muito foda pra vender. Mas é claro que a gente tá falando do Luva de Pedreiro. E ele achou a melhor solução do mundo pra conseguir esses 6 milhões de reais. Ei, tropa, eu achei uma solução pra resolver meu problema. Posso dizer? Ele perdeu, pra quem não sabe, ele perdeu o processo e tem que pagar 5 milhões de reais pro cara lá, tá ligado? Pro primeiro empresário dele, que ele cancelou o contrato, mano. Cara, essa cena é genial. Isso aqui parece que foi roteirizado, de tão bom que é. O Luva de Pedreiro é um dos maiores comediantes do país e ele não tá nem tentando. Isso me deixa até um pouco frustrado, porque eu tô aqui me matando pra tentar ser pelo menos um pouquinho engraçado e ele simplesmente precisa existir. Olha como ele tira esse boneco debaixo do balcão como se fosse um Rolex, uma Ferrari que ele tá usando pra leiloar. É o Recebinha que gozaram na cara. Mas peraí, Luva, são 6 milhões no Recebinha. Coelho limpo, coelho usado. Esse Recebinha vem acompanhado Mas, mano, não era 170 conto esse bagulho? o suco da vida do Luva de Pedreiro ou não? Senão não vale os 6 milhões. Ele parado olhando pra câmera com esse boneco. É. Tá ligado? Fudeu, vai. Fudeu, agora fudeu, vai. Ele tá numa felicidade como se ele tivesse pensado na ideia mais mirabolante da história. É literalmente um boneco que vendia há 2 anos atrás em qualquer lugar. E aí, chefe? Só de boa, cara? Firmeza? Eu tô falando que o Luva de Pedreiro tá ficando maluco da cabeça. Ele tá conversando com o Recebinha como se fosse um amigo dele. A gente tá vendo live action do Clube da Luta. Mas calma aí que eu achei um vídeo que mostra tudo que o Recebinha faz pra valer 6 milhões de reais. Mas é magnífica, sensacional, imparável, indomável. Eu acho que eu teria medo de ter um boneco desse em casa. Imagina eu tá dormindo tranquilamente e eu acordo com a porra de um boneco feio desse falando: receba, su, melhor do mundo, pai, graças a Deus, pra mim. Eu saía da casa e deixava pra ele. Mas será que o boneco sabe ler? Se souber, eu não quero. Mas pra ter essa ideia magnífica, tem que vir numa cabeça no mínimo genial, né? E pra comprovar pra você o quão genial o Luva de Pedreiro é, ele foi o primeiro cara no mundo a desbancar o ChatGPT. Raiz quadrada de 60 é 20, porque 20 vezes 3 é 60. Não é isso? Na verdade, a raiz quadrada de 60 não é 20. Por quê? Não. O número 20... Não, tá errado. Me desculpe dizer isso. Tá errado. Você errou essa conta. ChatGPT, como você pôde? Como você pôde errar uma conta pro nosso grandíssimo Luva de Pedreiro? Por favor, peça desculpas, reconheça o seu erro e aprenda Caraca, com o Luva de mano, é Pedreiro pra foda, ser um pouquinho melhor. A mulher passa no fundo com uma cara de: porra, Luva, de novo você tá discutindo com o ChatGPT. É a 5ª vez só hoje que você tá brigando Verdade, com ele. mano. Se parar pra pensar, o cara tá tretando com o chat GPT, mano. Que Porque ele errou a loucura, conta. O Cristiano Ronaldo Jr. tá chorando lá no quarto e você tá discutindo com o ChatGPT, Luva. E não sabendo que era impossível corrigir o ChatGPT uma vez, ele foi lá e fez 2. Se você multiplicar 20 por 20, o resultado é 400. Não, A raiz mentira. quadrada- Errou, meu chat GBT. 20 multiplicado por 2 é 40. Mas não era 20 Acho que por eu 20? nunca vi na minha vida uma IA parecer desconfortável em uma resposta. Eu acho que o Luva de Pedreiro vai ser o primeiro cara a criar sentimentos numa IA. Se um dia o Matrix for real e a gente virar bateria pra robô, a culpa é do Luva de Pedreiro. Mas o ápice das lives do Luva de Pedreiro, que fizeram ele cair na boca do povo de novo, foi quando numa das suas aventuras pela internet, um desalmado, sem coração, chamou o nosso querido Luvinha de corno. Você chamou de quê, chefe? Você chamou de corno? Ele fala tão fofinho. Chamou de corno. Você chamou de corno? Poxa, mano, se eu fosse reagir assim com cada pessoa que me xingasse, mano, eu já teria sido cancelado e infartado antes. Ó a mensagem do cara: salve, bigode, passando aqui só pra desabafar com você. Há 3 anos atrás, tô ali meu primo falando que eu era gay. Ele tá me comendo até hoje achando que é verdade. Que otário, né, mano? E se tá se comendo até hoje, mano, porque você tá gostando, Pita. velho. No mínimo. Repita. Repita. Ele vai falar isso daí pro chat, mano. Vai ter 10 milhões de pessoas chamando ele de corno agora. Se eu estivesse no lugar desse cara, eu estaria amedrontado essas horas. Eu teria me cagado nas calças todinho. Se o Luva de Pedreiro olha no meu olho e fala repita, eu peço perdão pelos meus pecados ali mesmo. Descarado, ousado. Nunca, aqui, ó, nunca canfou o nome do corno. Nunca chame um cabra de corno, viu, chefe? Repita. Ele acabou de falar: não chame um cara de corno, chefe. E antes disso ele pergunta qual que é o nome do corno. Luva, assim você me deixa confuso. Quem chama o outro cara de corno? Você sabe o que se acontece, parceiro?
Caraca, velho. Pegou a visão. CD dá ban na Twitch, tá? Teve um cara que foi ameaçar o outro lá no... Um viewer também tomou ban. Esqueci o nome dele, aquele do PUBG lá. Né, chefe? CD dá ban, né? tá? É. Bom, mas dito isso, eu só tenho uma coisa a dizer. O meu ídolo não salva crianças. O meu ídolo vídeo desbanca zoado, o ChatGPT o vídeo é bom. e ameaça os seguidores de morte. Bom, mas o vídeo vai ficando por aqui. Aproveita e já me segue lá no Instagram. E eu espero de verdade que não venha nenhum engraçadinho me chamar de corno no Instagram, tá bom? Porque senão você sabe o que vai estar esperando. Um muito obrigado a todos os membros e um agradecimento especial ao meu mano Santos por ter se tornado membro mais uma vez. E tchau! Da hora o vídeo, mano. Achei massa até. Luva de pedreiro. Tá ficando maluco aos poucos. Deixei o like, mano. Massa, mano. Massa o vídeo. A edição também ficou massa do canal.